Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zona no Ar. Eu sou Lohri e hoje eu vou contar sobre um caso que marcou não só a cidade de São Paulo, mas o Brasil inteiro. Uma história conhecida, marcada por tragédias e pela crença de que o local é amaldiçoado. Hoje vamos mergulhar nesse mistério e conhecer todas as histórias e lendas que envolvem o edifício Joelma. Já deixa o seu like aqui no vídeo, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Siga também o Instagram Lohri do Zona no Ar, meu TikTok, @Zona no Ar e bora pro vídeo. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. No ano de 1974, o bairro da República, em São Paulo, abrigava um edifício novo localizado na Avenida 9 de Julho, número 225, com construção concluída por volta de 1971, alugado a um banco chamado Crepesul de Investimentos. Pelas minhas pesquisas, fontes informam que esse banco já abriu falência, então ele não atua mais. E segundo o Banco Central, foi informado que ele deixou um prejuízo de milhões de reais e um rastro de operações criminosas. Esse edifício, né, gente, o edifício da nossa história, ficou conhecido como Joelma e tinha 25 andares, o que na época era considerado muito alto. Os 10 primeiros andares eram garagem e nos demais era basicamente ocupado pelos escritórios desse Banco Crefisul, que praticamente alugou todas as salas para suas operações. Quando o prédio foi inaugurado, era visto como moderno, de última geração, com tecnologias avançadas e até seguro. Porém, após apenas 3 anos desde sua inauguração, um incêndio de grandes proporções parou o Brasil. No dia 1º de fevereiro de 1974, entre o 11º e o 12º andar do prédio, às 8h45 de uma manhã de sexta-feira, com ventos fortes, chuva, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos, onde a maioria das pessoas estavam trabalhando. No prédio, haviam salas e escritórios configurados por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos que contribuiriam com o alastramento das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h55 da manhã por funcionários do hotel que ficava em frente ao edifício Joelma, e as primeiras viaturas dos bombeiros chegaram no local por volta de 9h10 da manhã. Após 15 minutos, já era impossível descer as íngremes escadas, localizadas no centro dos pavimentos, que foram bloqueadas pelo fogo e pela fumaça, além de que havia uma multidão desesperada tentando subir. Os corredores eram estreitos. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas decidiram descer pelos elevadores, mas estes também logo deixaram de funcionar, quando as chamas provocaram a pane no sistema elétrico dos aparelhos. O caos imperava já naqueles primeiros minutos e, para piorar, até o resgate encontrou problemas. Apesar de ter mais de 1.500 profissionais envolvidos, as dificuldades começaram já na chegada do Corpo de Bombeiros, porque os hidrantes próximos apresentaram defeito e não tinham a pressão necessária para bombear a água para o prédio. Por isso, foi preciso deslocar mais de 30 caminhões-pipa para agir no combate ao fogo. Como se isso bastasse, outro problema logo surgiu. As escadas, que eram utilizadas mesmo acopladas a outras escadas,
só alcançaram até o 16º andar. Então, além de não ter escada de incêndio, as escadas dos bombeiros não alcançavam o 17º andar para cima. Naquele momento, já era possível ver pessoas se jogando das janelas ou caindo. Segundo a imprensa, o número foi aproximado de 40 vítimas. Uma das vítimas saltou do 15º andar, um homem escorregou e ficou suspenso no ar, se segurando no parapeito, mas não aguentou e caiu. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se nos banheiros e parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentraram-se no 25º andar, que tinha saída para 2 terraços. Do lado de fora, as câmeras da TV registravam tudo. Uma multidão exibia cartazes pedindo para as vítimas não se desesperarem e não se jogarem do prédio. Ficou claro que seria necessário um suporte aéreo para que fosse feito o resgate das pessoas nos andares de cima. Na verdade, isso até lembra o que ocorreu no incêndio do edifício Andraus, poucos anos antes, também em São Paulo. Mas é claro que não era uma tarefa fácil, porque a aeronave teria de realizar um voo baixo. O edifício não tinha heliporto, portanto, não tinha como ele pousar para efetuar o resgate. Esse processo levou mais de 1h30 para que o primeiro helicóptero conseguisse, de fato, voar próximo o suficiente para que o oficial conseguisse saltar de uma altura de cerca de 3 metros para salvar as pessoas. Os trabalhos de resgate se mantiveram por horas a fio e as últimas vítimas com vida foram resgatadas por volta de 2h10 da tarde, do 21º andar do prédio. Lá pelas 3 da tarde, um padre esteve no topo do telhado para fazer a extrema unção às vítimas e a limpeza da área foi iniciada. Foram muitos corpos encontrados dentro do prédio, mais precisamente no interior de um elevador, encontrou 13 corpos. Provavelmente, essas vítimas estavam com muito medo. Em algum momento, elas se abraçaram como um último ato de acolhimento ou esperança. Infelizmente, não foi possível o reconhecimento desses corpos e alguns já haviam até se fundido as paredes de metal do elevador devido às altas temperaturas. Por essa razão, os corpos dessas 13 vítimas foram enterrados em conjunto, em túmulos que estão no cemitério de São Pedro. Guardem essa informação que eu vou me aprofundar um pouco mais lá na frente do vídeo. Ao todo, foram 188 mortos e mais de 300 feridos, dentre eles crianças, jovens e adultos. Após a tragédia, a discussão popular com relação ao sistema de prevenção e combate a incêndios nas metrópoles brasileiras foram reabertas e as investigações sobre as causas do acidente foram iniciadas. Seguiu-se as condenações dos culpados. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefsul, foi condenado a 3 anos de prisão por negligência na supervisão das instalações elétricas do edifício. Sua responsabilidade incluía garantir a segurança das instalações e a omissão nesse dever contribuiu para o desastre. Walfred Jorge, proprietário da empresa Termoclima, responsável pela manutenção elétrica do prédio, foi condenado a 2 anos de prisão. A empresa não assegurou a adequação e segurança do sistema elétrico, o que foi um fator determinante para o início do incêndio. Gilberto Araújo Nepomuceno, eletricista da Termoclima, também recebeu uma condenação de 2 anos de prisão. Sua atuação direta na manutenção elétrica do edifício foi considerada negligente, contribuindo para as condições que levaram ao incêndio. Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, eletricistas da Crefsul, ambos foram condenados a 2 anos de prisão. A investigação revelou que eles não possuíam formação adequada em eletricidade e não recebiam orientação técnica apropriada, o que resultou em falhas na manutenção do sistema elétrico. As sentenças foram proferidas em abril de 1975. Todos os condenados recorreram das decisões
e as penas foram posteriormente reduzidas, o que significa que, na prática, nenhum deles cumpriu pena de prisão efetiva. É exatamente por isso que eu acho importante falarmos de casos como esse, para que eles não passem assim tão impunes, porque eles acabam caindo no esquecimento e nada é feito. Então, aproveita aí, compartilha esse vídeo, porque o seu compartilhamento vai ajudar as pessoas a nunca esquecerem que a justiça no Brasil, mais uma vez, não fez o seu papel e que ela esqueceu que muitos pagaram com a vida por causa de irresponsabilidade e negligência. Nenhum valor vai restituir o sofrimento e a perda das famílias, fora que eu cheguei a ler que esse processo de indenização chegou a ser até conturbado. Até para isso, a justiça foi ineficaz. Deixa aí a sua revolta nos comentários enquanto eu vou seguindo aqui com a história. Vocês se lembram que eu havia mencionado sobre 13 corpos que foram encontrados no prédio dentro de um elevador? Esses corpos não puderam ser reconhecidos e foram sepultados no cemitério de São Pedro, em São Paulo. A partir desse momento, você começa a se deparar com uma história sobrenatural que deu origem ao mistério das 13 almas, uma lenda que virou uma crença local e que nunca mais foi esquecida. Imagine você trabalhar no cemitério ou visitar o ente querido e de repente ouvir um som que parece vir de dentro da própria sepultura. O que você faria? Obviamente eu ficaria muito assustada, principalmente se isso acontecesse à noite. E talvez eu saísse correndo, não sei. Pouco tempo após o enterro, dizem os registros, começaram alguns relatos de gemidos baixos, choros contidos e suspiros distantes, vindos de dentro dos túmulos das vítimas do incêndio no Joelma. Moradores que faziam a ronda noturna, visitantes solitários ou zeladores que passavam por ali, começaram a contar a experiência que tiveram. Então, eles chegaram à conclusão de que aquelas 13 almas estavam procurando por ajuda e salvação. Talvez elas estivessem presas àquele sofrimento, vagando e sentindo dor no mundo sobrenatural. Então, para testar a origem dos barulhos, zeladores do cemitério começaram a regar os túmulos com água e, às vezes, com leite, acreditando que estariam refrescando ou apaziguando as almas queimadas. Surpreendentemente, o fenômeno parava imediatamente após o ato. O choro cessava como se aquilo trouxesse algum alívio às almas. Rapidamente, o pequeno ato se tornou um ritual, uma tradição local. Diversas pessoas passavam a deixar copos com água em cima da sepultura e deixavam baldes com água, garrafas, regadores, especialmente às segundas-feiras, dia considerado como o Dia das Almas. Algumas pessoas passaram a acreditar que, em agradecimento, as 13 almas começaram a fazer milagres e elas visitavam o túmulo para agradecer. Cerca de 10 anos depois, uma pequena capela foi erguida ao lado, com o apoio espontâneo dos próprios devotos em parceria com a administração do cemitério. O que era silêncio e lamento evoluiu para um memorial de fé coletiva. Após o incêndio de 1974, o edifício Joelma permaneceu fechado por 4 anos para reformas estruturais e de segurança. Foi reaberto em setembro de 1978 com extensas melhorias, como escadas de emergência, sistemas de combate a incêndio e detectores modernos. Em meados dos anos 2000, passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira, para dissociar a imagem da tragédia, e voltou a alugar suas salas para fins comerciais. Apesar das renovações, o nome Joelma permanece nas lembranças e no imaginário, e muitos evitam alugar ali, citando uma energia sombria e estigma pós-tragédia. Ao longo dos anos, muitos relatos de aparições e experiências sobrenaturais envolvendo o edifício ainda causam medo.
O primeiro relato é de uma mulher que trabalhava como assistente jurídica que ficava até tarde em um dos escritórios recém-inaugurados no antigo prédio Joelma, agora Praça da Bandeira. O horário era por volta das 7 ou 8 da noite e os corredores ainda estavam parcialmente vazios, com várias salas não ocupadas. Isso era início dos anos 2000. O ambiente estava quieto e na antessala a assistente estava sozinha arrumando documentos, quando foi surpreendida por um barulho de porta abrindo. Ela se virou e viu que a porta estava fechada e parecia não ter ninguém chegando ou se afastando. Ela então olhou para o corredor e notou que também estava vazio. As outras portas também estavam fechadas. Em poucos segundos, ela viu alguém passando pela antessala, uma mulher vestida com um vestido claro, que passou bem rápido, sem interação. Ela se assustou e na hora deu um grito. Ao conferir novamente, mais uma vez não viu nada demais. Só havia ela ali e o silêncio. Tentou manter a calma e continuar trabalhando, mas não podia evitar o medo crescendo dentro dela, mesmo quando precisou ir ao banheiro. Ao sair, teve a última visão do vulto ao fundo do corredor, alguns segundos que lhe pareceram uma eternidade. Ela foi embora com uma sensação de que nunca pareceu estar sozinha. Voltou para casa e no dia seguinte descobriu que precisaria trabalhar mais tarde de novo. Ela estava com tanto medo que resolveu pedir demissão. Ela disse: "Não posso mais lidar com isso fazendo parte da minha rotina." E foi embora. Esse caso é bastante conhecido em blogs, mas como não é possível revelar a identidade da assistente e pela falta de documentos, não é possível afirmar se o relato foi mesmo real, mas é inegável que essa história aumenta todo o mistério que envolve o edifício Joelma. Eu mesma não me sentiria nem um pouco confortável de trabalhar ali. Um entregador que estacionou sua Kombi no estacionamento do prédio para uma entrega noturna, por volta das 20 horas, aguardava seu ajudante a que levava as encomendas para cima. Ele, esperando sozinho no estacionamento, percebeu ao fundo uma mulher, vestida de branco, sem se mover, e seus pés não tocavam o chão, e tão breve ela desapareceu. Tudo durou poucos segundos. Com um susto, ele correu para chamar seu amigo. Ele contou o que havia acontecido e avisou que iria embora. Terminou a entrega e saiu o mais rápido que pôde. Esse relato foi baseado em depoimentos anônimos de pessoas ligadas ao prédio, como outros funcionários, zeladores ou testemunhas informais, e acabou ganhando repercussão, mas a identidade do entregador também não foi revelada. Você precisa pegar o elevador em um prédio. Você está completamente sozinho e, de repente, ele para no andar 10. As portas se abrem, mas o corredor está vazio. Você então aperta o botão e ele continua parado no 10º andar. As luzes começam a piscar e você não entende porque o botão demora tanto a funcionar. Os segundos parecem um longo minuto, mas aí, de repente, ele volta a funcionar e você sente até um alívio no peito, mas achando a situação bastante esquisita. E se eu dissesse para você que várias pessoas que trabalharam no prédio já relataram que precisaram pegar o elevador e ele parou no 10º andar? Sinistro, não? Eu já não sou muito fã de elevador. O 10º andar, o 11º e os outros superiores ainda ficaram desocupados por muitos anos. E os elevadores paravam justamente nesses pisos. Quem estava dentro do elevador se deparava com portas se abrindo para corredores escuros.
Em mais um relato, uma mulher fazia faculdade de eventos no bairro Santa Cecília, em São Paulo, e fazia uma matéria de turismo na faculdade. A professora havia passado vários temas, mas havia um que ninguém ousou fazer, exceto ela. A matéria se chamava Turismo Fúnebre. Neste trabalho, ela precisou abordar a história do edifício Joelma e estava reunindo o material. Ela não sabia nem por onde deveria começar e, rabiscando em um papel enquanto rolava um site, se deu conta de que havia desenhado um rosto de uma mulher, mesmo mal sabendo desenhar uma flor. Então, ela achou que fosse tão importante e, rolando um pouco mais a página, viu um detalhe que lhe chamou a atenção. Ali havia a foto de uma moça que era exatamente igual ao desenho que ela havia feito no papel, distraidamente. A mulher da foto e a de seu desenho era de uma das vítimas do incêndio no Joelma e seu nome era Volquimar. Volquimar Carvalho dos Santos era uma jovem de 21 anos, digitadora no Banco Crefisul, no 23º andar do edifício Joelma. Ao lado de 4 colegas, Volquimar tentou descer pelas escadas, mas o fluxo intenso de pessoas em pânico os forçou para cima. Sem saída, eles se dirigiram ao terraço, onde foram vencidos pela fumaça tóxica. Ali, a jovem perdeu a vida, asfixiada. Seu irmão Álvaro, que também trabalhava no Joelma, mas no 10º andar, sobreviveu ao incêndio. Foi ele quem reconheceu o corpo da irmã no Instituto Médico Legal dias depois, num dos momentos mais dolorosos de sua vida. A família, devastada, buscou conforto onde podia e encontrou no espiritismo uma forma de aliviar a dor. Meses após o incêndio, a mãe de Volquimar procurou o médium Chico Xavier, conhecido por suas cartas psicografadas. Foi então que uma carta atribuída à jovem foi recebida, com detalhes de seus últimos momentos e palavras de amor e calma que pareciam impossíveis de serem forjadas. Volquimar dizia ter sido amparada por entidades de luz, guiada para uma nova existência onde não havia dor. Essa e outras 5 cartas psicografadas por Chico Xavier se tornaram o livro Somos 6, lançado em 1977. A história de Volquimar ganhou ainda mais força quando, em 1979, foi adaptada para o cinema no filme Joelma, 23º andar. A atriz Beth Goulart deu vida à personagem inspirada na jovem, e os bastidores da filmagem se tornaram quase tão famosos quanto o enredo. Equipes relataram sons inexplicáveis, quedas de energia, luzes piscando sem razão aparente e até reflexos estranhos surgindo em fotografias. Um diretor chegou a afirmar que rostos desconhecidos apareceram nas imagens captadas em cenas simples, como se o passado se recusasse a deixar o local em paz. Uma mulher foi fazer uma entrevista de emprego no edifício Bandeira. Na época, nem sequer sabia que esse local era o antigo Joelma. A entrevista seria realizada no andar 18º. Nunca gostou de elevador. Dizia se sentir dentro de uma lata apertada. Ao chegar na empresa, notou cerca de mais 8 candidatos sentados em cadeiras universitárias. Ela se sentou e todos receberam umas fichas e testes para preencher. De repente, ela começou a sentir um calor. Gente, um calor insuportável dentro da sala. Pediu para abrir as janelas ou para regular o ar-condicionado, mas ela sentia que estava em uma panela de pressão. Então sentiu a garganta seca, sentiu muita sede, o que era bastante incomum, já que ela sempre achou que costumava tomar pouca água. Naquele dia, ela tomou mais água que o normal e uma forte dor de cabeça lhe atormentava. Ao chegar em casa, contou
contou sobre um dos piores dias com a sua mãe. E foi nesse momento que ela lhe contou que o local onde fizeram entrevista era o Joelma. Após 15 dias, ela recebeu uma ligação de que havia conseguido a vaga, mas acabou recusando o emprego. 2 estudantes foram até o edifício para um trabalho escolar. O funcionário que atendeu os estudantes os deixou acessar os primeiros andares sozinhos e os acompanhou pelas câmeras de segurança. No entanto, enquanto ele acompanhava os jovens pelas câmeras, notou algo estranho. Nas imagens havia uma terceira pessoa, mas ele não conseguia identificar quem era. O homem ainda relatou que tinha acesso aos espelhos do elevador e na hora que os jovens entraram, a terceira pessoa segurou a porta para eles. Quando o casal de estudantes retornou ao térreo, o funcionário perguntou sobre a pessoa que os acompanhava, mas a dupla ficou extremamente apavorada e deixou o edifício imediatamente. As imagens foram mostradas a um outro funcionário, mas nada de anormal foi capturado nas imagens. Antes do edifício Joelma ter sido construído, o terreno onde ele foi erguido, entre a Rua Santo Antônio, Praça da Bandeira e Avenida 9 de Julho, segundo a tradição popular na segunda metade do século XIX, era ali ou nas imediações que ficava um pelourinho. Pelourinho é um tronco de pedra onde escravizados e pessoas condenadas eram publicamente açoitados como forma de punição. Esse pelourinho fazia parte de uma estrutura de poder local, ao lado da cadeia, igreja e Câmara Municipal, conforme documentos históricos de São Paulo. Essa atmosfera de energia negativa foi reforçada em 1948, com o crime do Poço. Mas essa história eu vou te contar só mais adiante no próximo vídeo. Esses elementos, o pelourinho, um crime violento e depois um incêndio trágico alimentaram a crença de que o terreno é um local amaldiçoado, carregado de dores e energias ancestrais. O caso Joelma não é só uma tragédia do passado, é um alerta que continua atual. Ele nos lembra da importância de respeitar normas de segurança, de cuidar das vidas acima dos lucros e de nunca esquecer a dor de quem perdeu tudo por causa da negligência. As histórias que surgem ao longo dos anos, muitas com teor sobrenatural, não devem ser vistas apenas como lendas urbanas, mas como memórias que resistem ao esquecimento. E que a memória das vítimas de tragédias como essa cobre não só justiça, mas também consciência. Caso você tenha esquecido e você está muito interessado, está muito curioso ou curiosa em saber sobre essa história do crime do Poço e desvendar mais mistérios sobre o edifício Joelma, então eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no Zona no Ar. Se inscreva, ative o sininho, que o crime do Poço vai ser aí o próximo conteúdo que eu vou abordar, tá bom? Espero vocês e muito obrigada pela sua companhia. Grande beijo. Até a próxima.